Olá, seja bem-vindo a mais um Extracampo. E no programa de hoje você confere. Rodada de empate para os mineiros. No primeiro clássico do estado do Brasileirão, Cruzeiro e América ficam no 1-1 e permanecem nas últimas posições. Na visita a Salvador, Atlético também não vence. O Galo até saiu na frente, mas deixou o Vitória empatar. Isso e muito mais você confere agora no seu Extracampo. Sejam todos bem-vindos a mais um Extracampo e eu quero convidar você hoje já a participar conosco. Deixe seu recado lá no nosso Facebook, facebook.com/tvunivale. Eu já vou também apresentar aqui os nossos colegas de bancada de hoje. André, seja mais uma vez bem-vindo ao Extracampo. Semana passada, infelizmente, a gente não teve um probleminha de energia, cortou toda a nossa energia. Essa semana a gente volta para falar do futebol. Nós nos demos um feriadinho, né, na semana passada. Ou melhor, né, a empresa de energia nos deu um feriadinho. Mas indigesto, né? Porque quando se trata de brasileiro, a gente tem futebol, né? A gente tem um prazer realmente de vir aqui todo fim de semana. E toda semana. É dessa forma que eu te cumprimento, Jefferson, também, o Roger Abdala, que estava meio desaparecido aqui da casa, né? Os afazeres advocatícios, né, Roger, estão ocupando seu tempo em demasia, né? E aos telespectadores, né, que estão nos acompanhando, olha, vou dar o meu destaque, né? Não sei se você perguntou, mas o meu destaque do fim de semana não é o destaque do fim de semana, é o destaque do campeonato. É o Santinha, né? O Santa Cruz está invicto no campeonato, né? São 2 vitórias e 2 empates, né? Tem 8 pontos. Mas já pegou gente do calibre do Fluminense, com quem empatou fora, goleou o Cruzeiro e nesse fim de semana empatou fora de casa contra a Chapecoense com um gol no finalzinho, senão seria líder novamente nessa rodada. Santa Cruz vai provando que existe um mínimo de possibilidade que seja de aparecer um Leicester aqui no futebol brasileiro. Vamos ver aí os próximos capítulos. Como disse o André, seja bem-vindo, Roger. Sabe que essa casa é sempre aberta para te receber. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Primeiramente, quero mandar um abraço pro meu pai hoje, que é o aniversário dele, que está em casa nos assistindo. Cumprimento, né, a mesa, cumprimento o André, cumprimento você, Jefferson, e faço meu destaque ao Grêmio. Né, não porque é líder, mas pela defesa do Grêmio. Que é a única que não tomou gol ainda no campeonato. Exatamente. Enquanto a gente tem o Santinha como o time que mais fez gols, né, lá na ponta a gente tem, de forma antagônica, o Grêmio como o time que está na liderança por ter sofrido menos gols, né? Por não ter sofrido gols, né? Tá rolando um campeonato gaúcho, né? As brincadeiras dizem que se for em campeonato gaúcho mesmo, o campeão é o Inter, né? O Grêmio já não ganhou um tempo. É maldade, né? Vamos só falar dos mineiros por enquanto. Cruzeiro e América se enfrentaram no último domingo, no Mineirão, e acabou no resultado de 1-1, expulsão dos 2 técnicos, problema no final do jogo, e os 2 técnicos não poderão estar acompanhando as equipes, né, no próximo jogo, já cumprindo as suas suspensões. Você confere agora como é que foi os melhores momentos e a gente já vai comentando aqui. Joga na tela. Tá aí o jogo, né? O Cruzeiro chutou muito mais que o América. Na verdade, eu estava até procurando as estatísticas aqui, né, pelo Footstats, se não me engano, porque o Cruzeiro é um dos times que mais incrível que pareça, que mais chutam a gol. Mas é o que mais tocam a bola. Mas é um dos que menos acertam no gol. Não, haja vista a campanha dele. Aí não é nem tão absurdo. Nesse jogo contra o América, eu não achei que o time jogou tão bem quanto jogou contra o Santa Cruz. Os 45 primeiros minutos contra o Santa Cruz foram excelentes do time. Aliás, usei tanta palavra de forma negativa esse ano, né? Os placares mentirosos das vitórias do Cruzeiro. O placar do Santa Cruz contra o Cruzeiro foi um placar altamente mentiroso. Ficou mais o Cruzeiro jogou muito bem, tanto no primeiro tempo, no segundo tempo, por falhas individuais do Fábio e principalmente do Bruno Rodrigo, né, que falhou em 3 gols daqueles 4, é que o Cruzeiro foi goleado. Mas já existiu uma consistência naquele jogo. Não houve tanta consistência contra o América, mas é porque o América ele embola o meio de campo ali e aí o toque de bola fica mais complicado, né? Destaque novamente para o Arrascaeta. Fez o gol. Aliás, o gol lá Paulo no jogo Bento,
Tá encontrando O Paulo futebol do Bento está Uruguai, né? conseguindo fazer o Arrascaeta jogar, como o Mano Menezes conseguiu fazer, né? Aliás, o treinador, quando é bom, eu acho que tem... A prova de fogo para saber se ele é bom mesmo é fazer o Arrascaeta jogar a bola. E o Paulo Bento está conseguindo O isso. Elber também está com um volume de jogo muito bom, Muita acreditando velocidade, nas sim. jogadas individuais, né? Foi o gol assim contra o Esse é o Santa gol Cruz. da... Não, Os contra- dois gols são muito parecidos, né, do Anteriormente, jogo, né? no jogo contra o Figueirense, Contra o Figueirense, fez um gol por conta própria, digamos assim, totalmente individual. E ali fez uma jogada, mostrou agora há pouco, uma jogada de velocidade, driblando, costurando a zaga, só não conseguiu concluir bem. Né? Um jogador que é importante essa jogada individual em alguns pontos. Né? E foi importante também a entrada do Robinho, né? Isso que eu deu ia o falar passe também. pro gol e... Entrou no segundo tempo, claro, o Robinho veio estava com edema, né? Sim. Parece, então ficou um tempo fora, né? Sim. E entrou assim, ele modificou o time do Cruzeiro. O Cruzeiro carece de jogadores, carece de qualidade, né? O Robinho está muito longe de ser um craque, muito longe de ser um craque. Mas é um cara que a gente já viu o futebol dele no Coritiba, já viu o futebol dele no próprio Palmeiras no ano passado. É um cara que tem condição de jogar bola e de dar qualidade ao meio-campo, qualquer time que seja no Brasil. Você poderia perfeitamente colocar o Robinho, ainda mais nessa péssima qualidade que está o futebol brasileiro, você pode colocar o Robinho no time do Corinthians, que ele vai jogar muito bem. Sim. Né? Exato. Ele não está muito aquém daqueles que estão jogando bola. Então é um valor, né? Por incrível que pareça, o Cruzeiro conseguiu adquirir com muita facilidade, até, né, numa troca que para mim foi altamente vantajosa. E ele jogando ao lado do Arrascaeta, ao lado do Elber ou do Alisson, né? Não sei se Quem alguém ele vai vai ser preferir. preterido, né, pelo Paulo Bento nessa situação, mas qualquer que seja ali, passa a ser um meio de campo razoavelmente bem servido. Já não acho que o camisa 10 seja um problema tão grande assim para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje, acho que está muito clara a falta de um 9. É o cara da última bola, só para empurrar mesmo. Que a bola está chegando, a gente está vendo ali muita A péssima finalização. fase do William e também a falta de confiança do Douglas Coutinho Rafael Silva, que Rafael não Silva inspira confiança. Né? Acho que está vindo de uma lesão também, tá para sair demo. Na verdade, o maior problema do Cruzeiro é o departamento médico, né? E a zaga. Acho que a maior preocupação hoje do Paulo Bento não tem que ser só a conclusão, mas infelizmente a zaga. A zaga do Cruzeiro está com um buraco. Né? O Bruno Rodrigo, que tinha feito boas partidas, era um zagueiro de muita confiança, tá hoje... Caiu pro banco, né, nesse jogo contra o América, Exatamente. foi reserva. E no Léo, assim, a confiança do português no Bruno, né? No Bruno Viana, que é da base, poderia jogar com o Léo e com o Bruno, o Rodrigo, né? Enfim, o problema do Cruzeiro tem o Manuel e tem o Dedé no departamento médico. O que alguns dizem aí ser a melhor zaga do futebol brasileiro. Só que para ser a melhor zaga do futebol brasileiro tem que jogar. Então, Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o que os treinadores falaram depois do jogo e depois a gente comenta um pouco aqui sobre o que eles falaram. Coloca aí. Creio que fomos mais dominadores, que fomos melhores, que tivemos oportunidades de golo mais suficientes para poder ganhar. Acabámos por permitir mais uma vez um golo e colocar-nos em desvantagem e logicamente que isso piora as coisas, põe as coisas num momento mais difícil, intranquiliza a equipa porque não ganhou ainda, mas creio, falando do resultado, não me parece que seja um resultado justo, apesar de não termos, do meu ponto de vista, ter tido momentos tão bons neste jogo como tivemos nos primeiros 30 minutos contra o Figueirense e nos primeiros 45 contra o Santa Cruz. Eu não sou cego, o Cruzeiro teve volume, mais posse de bola e forçou mais, principalmente depois que nós tomamos o gol. E o segundo tempo era natural porque estava perdendo de 1-0. Nós soubemos nos fechar, infelizmente tomamos um gol, né, o empate, mas eu acho que nós fizemos um bom jogo em cima daquilo que nós podíamos fazer no momento. Pois é, isso aí foram as falas dos treinadores. O que dá pra... É interessante que o Givanildo ele falou essencialmente a mesma coisa que o Milton Mendes já tinha falado na semana passada após a goleada. De que o volume do Cruzeiro foi muito grande. E o resultado não falava muito, não condizia muito com
com o que havia sido o jogo. O próprio Milton reconheceu isso na semana passada. Né? O gol foi exagerado. Até tomar o gol do Santa Cruz, o Grafite sofreu pênalti, né? Foi os 18 do primeiro tempo. O Santa Cruz tinha chegado uma vez e não tinha nem chutado direito ao gol. O Givanildo, né, repetindo esse discurso de que realmente o volume do Cruzeiro é grande. Surpreende muito no trabalho do Paulo Bento exatamente o valor que o meio de campo ganhou nessa formação. A sensação que deu, ele falou assim, olha, já está uma bagunça, né? Nós temos muitos jogadores no DM, nós não temos lateral esquerdo, naquele momento não tinha, né? O Brian ainda não estreou, né? Não temos nosso lateral direito também. Está suspenso, né? Temos E outro que também não é nenhum primor, né? Não é nenhum primor, o Lucas. A zaga, né? Também com desfalques, o centroavante não tem mesmo e tal. Então, onde que eu vou começar a organizar essa bagunça que está aqui? Pelo meio de campo, onde eu tenho minimamente alguns valores relevantes. Então você tem o Arrascaeta, você tem o Elber, que tecnicamente é muito bom, né? Teve agora a chegada do Robinho. Em termos de volante, você tem um time mais bem servido, né? Mais encorpado. Você tem o Romero, você tem o Ariel Cabral, você tem o Henrique, que... Tem o Gino, que joga na lateral. Que o Gino é uma tristeza, né? É verdade. Mas você tem ele teve por onde organizar, pelo menos, o time. E isso é um aspecto positivo nesse primeiro momento desse trabalho. Carece do centroavante, como o Roger falou, carece. As outras partes, né, do time do Cruzeiro vão se organizando aos poucos. Né? Mas você já percebe uma organização no meio de campo ali que é fundamental, que está fazendo o Cruzeiro ter esse volume. Retém a bola no pé, né? Consegue controlar o jogo. Foram mais de 60% de posse de bola contra o América. E a quantidade de passes. Foram 27 chutes que do Cruzeiro deu, mas só acertou 7. Então fica complicado também. Ainda precisa evoluir em alguns pontos do trabalho do Paulo Bento, que com certeza vai vir com o tempo, mas já se vê uma melhora, né? Esse calendário do futebol brasileiro não permite. Né? O Cruzeiro jogou final de semana e meio de semana desde o dia que o Paulo Bento pisou no Cruzeiro. Até por isso a necessidade desses treinos ou desses encontros pós a partida, no dia da partida. Acho que não deve estar nem acontecendo treinos mesmo. Deve estar acontecendo mais algumas conversas, algumas avaliações para ganhar reposicionamento, alguma coisa. Agora que ele teve um prazozinho, porque o jogo foi no sábado e aí o domingo foi de folga, diferente do que foi acontecendo na semana anterior. Né? O domingo passado foi de treino. O Cruzeiro empatou com o Figueirense no sábado, treinou no domingo. E é uma filosofia que o Mano Menezes me estranha, o Paulo Bento não ter mantido isso, né, para esse domingo agora, por exemplo. O Mano Menezes, né, que fez curso na FIFA, em Portugal mesmo, que é uma grande escola de treinadores hoje, e o Mano Menezes tem essa filosofia de que é o seguinte, já existe, já é comprovado isso, o desgaste de uma partida, ela acontece, na verdade, 48 horas depois, não são 24 horas, não é o dia seguinte que dói a perna, né? São 48 horas depois. Então a gente treina no dia seguinte e no segundo dia pós-jogo aí os jogadores são liberados. Quando o Paulo Bento, logo após a partida contra o Figueirense, no domingo teve reapresentação, eu acreditei que ele ia manter essa rotina, né, de treinos. E acabou não acontecendo. Eu acho que ele vai tende a haver uma adaptação ou outra até para não perder o comando do grupo, que é uma coisa que pode ser complicada nesse momento. Aliás, dá para entender hoje por que o David era um amigão dos jogadores, né? Não treinava. Né? Luxemburgo. Veio da escola Luxemburgo. E o Luxemburgo ainda disse que o Zidane tem que agradecer a ele pelo título de sábado. Por quê? Porque pelo trabalho que ele fez no Real Vamos voltar ao Campeonato Mineiro. Ontem teve protesto na sede do Cruzeiro. Você acha justo, devido a tudo que está acontecendo, a torcida resolver ir lá fazer protesto pelo resultado ruim contra o América? Na verdade, não é um resultado ruim contra o América, né? Na verdade, vem resultados ruins contra o América. O Cruzeiro não conseguiu ganhar do América nesse ano. O protesto não foi só pelo jogo, e muito menos pela questão técnica do time, sim pelo posicionamento da administração, pelo posicionamento da diretoria. Né? O Gilvan deu uma entrevista ontem, salvo engano, não sei se com a intenção
de jogar, de falar a verdade, de que não estava no mercado, de que não vai contratar, ou se apenas se mostrar desinteressado para do nada aparecer em alguma contratação bombástica ou algo do tipo. Mas o que a torcida do Cruzeiro, né, está indignada é com a calma da diretoria. Demorou para trazer o português, né? A imprensa, de alguma forma, parece que quer ainda atrapalhar mais, porque não sei se era verdade ou se eram boatos, mas todo possível nome de técnico do Cruzeiro, a imprensa fazia questão de noticiar que o Cruzeiro estava tentando e que tinha sido recusado. Então, ou estava saindo muita informação, ou o Cruzeiro estava virando... Estava sem notícia, estava dando qualquer tipo de notícia para o time, e isso, querendo ou não, vai desgastando a imagem do clube, e é a função, sim, da diretoria, da presidência, cuidar dessa parte. Se o Paulo Bento tivesse chegado na época que demitiu o David, duas semanas depois, ele tinha ganhado aí uma semana, duas de treinamento. Na verdade, 3 semanas. Eu me lembro bem. Foram 2 semanas. Foram quase 3 semanas. Uma semana para contratar. O David foi demitido na segunda, de domingo para segunda, quase na madrugada, né? Após a eliminação para o América. Na quinta-feira surgiu o nome. Me lembro muito bem disso. Na quinta-feira, aí vazou na imprensa, né? O Paulo Bento havia sido oferecido. Aí, irresponsavelmente, a diretoria do Cruzeiro falou: não, nós vamos aguardar o estadual. Porque acreditava que poderia vir o Jorginho. Jorginho era o primeiro nome. O Jorginho ou o Ricardo Gomes. Aguardaram uma semana e meia pela frente, porque no domingo seguinte, fim de semana seguinte, Foi a primeira. já a primeira final, primeiro jogo da final, e no fim de semana seguinte, a decisão mesmo dos estaduais. Acabou e não fecharam. Aí trouxeram o cara que tinha sido oferecido 2 semanas antes. Ele chegou no Cruzeiro, foi no dia do jogo contra o Curitiba. No primeiro jogo. Na verdade, ele assistiu o jogo, salvo engano, na segunda. Dentro do avião ele assistiu o jogo, ele é a comissão técnica. Foi ele, exatamente. Então, assim, imagina, mesmo que ele não tivesse treinado contra o Curitiba, não tivesse no banco de reservas, mas se ele tivesse chegado uma semana antes, ele já tinha começado a dar volume, pensado no time e tal. Bom, quanto aos protestos da torcida, voltando... Mas a torcida também tinha alguns torcedores que pediam jogadores. Acho que é o principal ponto que a torcida mais está brigando, é por isso. A expectativa, inclusive, foram algumas das notícias que eu li quando trouxeram o Paulo Bento, é da expectativa dele, de influência dele no mercado europeu, de conhecer o mercado europeu. Então, a possibilidade de trazer nomes do futebol europeu que são bons, mas são desconhecidos. Né? Não jogam nos grandes times, mas que podem compor muito bem o elenco do Cruzeiro. Então, a janela abre agora em junho, se eu não me engano. Dia 20 de junho. Então, acho que talvez a expectativa fica aí. Espero, né, porque o Cruzeiro precisa, sim, de contratações, espero que a entrevista do Gilvan ontem tenha sido apenas para não vir uma demanda muito grande de oferecimento de jogadores e que os outros clubes não venham cobrar alto. Mas porque precisa. Houve um comentário de que o Gilvan disse que eu não vou contratar, nossos reforços estão no DM. Né? Mas o Gilvan, ele também disse o seguinte: olha, no dia 20 de junho abre a janela, não tem jeito a gente fazer nada antes disso. Agora, dia 20 de junho, quando abrir a janela, já estarão os jogadores, os reforços aqui na toca. Até porque anteontem não, logo após o jogo, né, contra o América, o vice-presidente, o Bruno Vicentim, deu uma entrevista dizendo: olha, os nomes foram encaminhados, isso no sábado. Ontem nós tivemos uma reunião, né, com o Thiago Escuro, que é o diretor de futebol, passamos uma lista de nomes para ele já começar a correr atrás. Então, o Gilvan ontem, eu entendo que foi ele mais ratificou isso, dizendo: dia 20 de junho, os jogadores já estarão na toca, do que propriamente, eu acho que o torcedor está tão indignado com a diretoria, né, que qualquer coisa serve de pólvora, né, para essa fumaça, né, para essa situação tensa que está vivendo o Cruzeiro nos bastidores. Agora, o torcedor tem que ter um mínimo de consciência, porque teve gente pedindo a cabeça do Gil, mas ao mesmo tempo contratações. Aí não dá. O que vem primeiro? A cabeça dele Como é a que contratação. Contrata e sai, ou sai aí quem chegar... O torcedor é muito passional, né? Não dá para...
levar muito isso em Se consideração. sair o Gilvan, quem vai contratar? E o time já vem evoluindo, né? Eles querem a cabeça Não dos vem. três, né? Do Gilvan, do Vicentinho e do Escuro. O Escuro chegou como Mas assim, se a o- grande contratação quase do Mas se, o Cruzeiro escuro, já... mas se o escuro sair, tem time já querendo. Sim. O Flamengo Tá- são dois. Então quer dizer que não é ele não deve ser um Não é ruim. mau diretor de futebol para certeza. poder estar querendo ser. O time do Cruzeiro começou a ganhar corpo também. Isso aí tem que ser dado um pouco de tempo. Não dá para o treinador chegar e já começar a ganhar partidas. Não com o time do Cruzeiro, que a gente vê que tinha problema de treinamento, problema técnico, tático principalmente no time, não tinha jogadas. Quanto tempo o Cruzeiro não fazia um gol de falta? Já fez, já começou a bater faltas melhores, provavelmente deve estar tendo esse tipo de treinamento, que aí vem muito não só do jogador, vem do técnico também, jogadas ensaiadas nas faltas, nos escanteios. Então também tem que dar tempo ao tempo. Não adianta chegar um outro e começar a ganhar aí, não é assim que acontece no futebol. Então, acho que aguardar. O maior revolta do Cruzeiro, da torcida, sem dúvida, eram as 4 primeiras rodadas, que eram rodadas para se fazer aí, na pior das hipóteses, uns 8 pontos. E foram feitos 2. Que foram. Esse é o problema. Começam as pedreiras, não vou nem colocar o Botafogo no meio, mas começam as pedreiras em seguida. São Paulo no fim de semana, embora seja no Mineirão, mas é o E o São Atlético. Paulo, né? São Paulo, E o tradição. Depois tem o Atlético depois. Atlético, tem Corinthians, e aí vem as pedreiras, tem o Grêmio, tem o Inter, tem esses times por aí que... os sempre grandes ainda. O Paulo Bento ainda não enfrentou as pedreiras que vão ter ainda E pela sempre frente, foi não. histórico, mas sempre também foi histórico do Cruzeiro fazer boas partidas contra times grandes na hora que não se espera. E aí, talvez um clássico, tanto os dois times precisam, né? A gente vai entrar no Atlético daqui a pouco, mas os dois times estão precisando disso. E o clássico acho que vai ser o divisor de águas para os dois times, né? Então foi o seguinte, vamos fazer uma pausa no programa agora. A gente volta daqui a pouco para poder falar um pouco sobre o Atlético, também tem tabela, tem um palpite, já para rodada do meio de semana. Fica aí, a gente volta já. Estamos de volta com o Extracampo, agora no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre o Atlético. O Atlético que foi até Salvador encarar o Vitória e saiu de lá com empate. Fez o gol mesmo assim, fez o gol primeiro com o Patrick e sofreu um empate no final do jogo. Confere como é que foi os 2 gols da partida. Tá aí o primeiro gol, né? O lance antes do primeiro gol já se reclamou um pouco aí de um pênalti, né? E foi escanteio esse lance. Que o zagueiro, o Durval, teria dado uma cravada nas costas do Patrick. Ele, vindo do Durval não é muito difícil. Aí foi escanteio pro Atlético, né? Vai rodar um pouquinho, vai mostrar a cobrança de escanteio. A cobrança de escanteio batida rápida, sem a defesa estar armada, e o Patrick acabou fazendo gol. 1-0 Essa pro Atlético. bobeira aí, né? Bobeira da zaga. Marcos Rocha bateu rápido. Sabe o Não, que bobeira essa do jogada, goleiro. essa jogada me lembrou? Aquela do Ronaldinho e Marcos Rocha contra o São Contra Paulo. São Paulo. A famosa água. A impressão que dá ali no lance do Patrick, o Patrick fez aquilo ali só para tirar o foco dele e aparecer o lançamento do zagueiro, do Vitor Ramos. E esse menino que tá E o jogando bola, Chiesa. né? O Chiesa. Chiesa que passou pelo Cruzeiro em 2009. Jogou Passou? no Cruzeiro. Só passou, né? Passou de passagem, né? E o Tite até falava no ano passado falou esse ano que era um dos que eles queriam contratar para o time dele. Talvez porque o outro atacante não deve. É engraçado como é que é o futebol, né? O Corinthians, que é um primor de um time de primeira grandeza, não sei o que e tal, né? Tem grana para pegar grandes jogadores, vai lá, pega Giovanni Augusto, pega André, pega Guilherme,
E o cara queria o Chiesa. Será que é a gente que está fazendo errado? Não, futebol mineiro? Não é possível. Os caras que, assim, são umas dragas daqui, né? E de repente viram craques lá fora. Impressionante isso. Ou às vezes o poder do Corinthians, não com o jogador em si, mas por outros meios de fazer virarem craques, né? O efeito Tite, né? O Gil foi zagueiro do Cruzeiro, não foi um zagueiro de destaque, essa coisa hoje toda. Hoje tá na seleção. Né? Foi pro Corinthians e depois pro exterior, o cara virou craque. E tá na seleção. Tá na seleção. Né? Mas vamos falar sobre o jogo, sobre o Atlético. Deu para sentir alguma melhora no Atlético aí nessa uma semana e meia de trabalho do Marcelo Oliveira? Ou ainda o resultado de 3-0 do Grêmio em casa pesou? Não vi melhora, mas não é longe de ser culpa do Marcelo Oliveira. O Atlético sofre com um problema gravíssimo hoje, que de zagueiro. Não é zagueiro, é de grupo, de departamento. Esse sim, de departamento médico. Você não tem Robinho, você não tem Prato, você não tem Leonardo Silva, você não tem aí tem os jogadores que estão fora. Não tem Douglas Santos, não tem Casares, e o não tem Eraso. Provavelmente vai perder o Ed Carlos já para esse jogo contra o Fluminense. Não deve jogar. Não deve jogar, quer dizer, já é o terceiro, já é o segundo reserva. O terceiro zagueiro fora. Olha, sem volume, time, não tem Robinho, né? Eu esqueci mais uma. Luan, que está fora já há algum tempo. Quer dizer, você não tem... O Carlos, acho que também. O Carlos também está... O Carlos deve jogar o próximo jogo. Mas no passado, acho que ele era desfalque. Sim. São tanta gente. O Dátulo está machucado. Ufa, sobra quem? Daqui a pouco o Vitor vai também, olha, aí já era. Aí já era. Não é culpa do Atlético. A derrota para o Grêmio, né? Primeiro foi para um adversário de primeira linha. Um adversário que é o líder do campeonato. Não tomou um gol no campeonato. Um dos concorrentes ao título. Lotado de desfalques. Contra o Vitória, o Atlético acho que jogou bem. Não, mas fez o possível para arrancar um empate fora de casa contra um time que vai brigar ali embaixo. Então acho que foi um resultado bom. Diante da circunstância foi ruim, porque segurou até os 38 minutos do segundo tempo. Né? Mas o Vitória atacou. Vitória foi para cima do Atlético o tempo inteiro. E num lançamento assim meio despretensioso, mas parecia teve mais dois chutão, lances em que o Vitória quase marcou da mesma forma. O problema do Atlético é esse, o Atlético completo, com todos os titulares em campo. Marcelo Oliveira vai fazer um grande trabalho. E eu estou apostando no Atlético na parte de cima. O problema é que, enquanto não tiver esses jogadores, o que vai demorar, boa parte deles vai demorar, seja por Copa América, seja por desfalque, por contusão mesmo, vai aos trancos e barrancos. Amanhã tem um adversário complicadíssimo em casa, que é o Fluminense, mesmo jogando Independência, com uma lista de desfalques ainda maior, né? E com o Levir Coupe, que conhece como poucos o time do Atlético. Que conhece todos eles, né, na verdade. Então E o Horto, né? Desafiador. Conhece o Horto. Complicado. E conhece os reservas, porque, por exemplo, o Thiago vai jogar. Conhece todo mundo. E quem vai ser o companheiro do Thiago, na verdade? Vai ter que puxar da base. Será que já deu tempo do Marcelo Oliveira conhecer todo mundo? Apesar que o Marcelo Oliveira também foi técnico da base durante muito tempo, mas vai subindo, né? Foi há 4 anos atrás, não, então... Acho que tem um pouco mais, não? O técnico da base do Atlético foi há quase 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Não, então, 4 anos? 4 anos eu estava no Curitiba. Tem uns 5, 6 anos, ou mais. Então, assim, quem era da base na época dele, já o Marcelo Oliveira está começando um trabalho do zero. Você pega pouca coisa, né, que dá para utilizar do trabalho do Aguirre, que não tinha esse cuidado, né, de escalar sempre os mesmos jogadores, não estabeleceu uma base. Essa é a grande crítica do torcedor atleticano contra o Aguirre. Né? E de repente chega o Marcelo Oliveira, que é mais adepto a isso e que faz isso muito bem. Né? Só que você está no meio de temporada com um monte de jogadores machucados, esses jogadores que estão aí não vão ser a base, dessa base forte do Atlético, vai precisar vir alguns nomes, alguns reforços, né, do departamento médico ou das respectivas seleções para fortalecer esse grupo. E olha, eu não vejo isso antes da abertura da janela, por exemplo. A situação do Atlético é engraçada, isso é muito parecido com a do Cruzeiro. A diferença é que o Cruzeiro falta qualidade técnica mesmo, né? Um ou outro jogador ali que salva. O Atlético tem qualidade técnica. Tem o Casares, tem o Dátulo, tem o Prato,
tem o Luan, que vai ficar mais tempo machucado, tem o Robinho. Então, assim, você tem, né, bons jogadores. Ainda bem que você ainda tem o Rafael Carioca, que você ainda tem o Leandro Donizete, né? Você ainda tem algum resquício ali de time forte, vamos dizer assim. Mas eu acho que o Atlético também vai passar maus bocados aí. O desafio do Atlético é não deixar distanciar demais do Corinthians, dos times que estão com 7 pontos para cima. Porque se distanciar demais, na hora que entrar esse time, esse pelotão de frente... Que deve ser só na 13ª e 14ª rodada. E o problema é que é confronto direto agora, né? Já são os jogos de 6 pontos que a gente não percebe, né? Porque não tem uma briga ainda tão acirrada, mas perder para o Fluminense agora pode ser exatamente o Fluminense que vai estar brigando por um título, por um G4 lá na frente. E é o seguinte, no retorno, o Atlético vai jogar contra o Grêmio, vai ser lá na arena do Grêmio. Jogar contra o Fluminense? Fora. Entendem? Então, assim, esses desafios precisam ser superados agora. O destino não foi amigo do Atlético, a verdade é essa. A verdade é essa. Agora, quanto mais pontos ele conseguir fazer agora, facilita eventualmente quando esse time estiver formado e o Marcelo Oliveira... O Marcelo Oliveira, eu tenho convicção, vai dar cara para o time do Atlético, vai tornar o time do Atlético muito forte. Entendeu? Pelo trabalho do Marcelo Oliveira e tal, mas embora eles digam que santo de casa não faz milagre, mas eu acredito ele vai que o Marcelo Oliveira é um outro tipo de treinador. Ele vai encontrar agora uma situação no Atlético que ele não encontrou no Palmeiras. O Atlético tem camisa 10. Uma coisa que pesou muito no trabalho dele no Palmeiras foi a falta de um camisa 10. O Atlético tem esse camisa 10. Esse time do Atlético é melhor do que do Palmeiras do ano passado. Sim. Muito melhor. Não tem dúvida. Muito melhor. Então eu acredito que dá para fazer um bom trabalho. Um bom trabalho com os titulares. Você não tem ninguém. Você tem 2, 3. E aí surge a importância de um jogador que volta agora contra o Fluminense, que deve voltar agora contra o Fluminense, que é o Robinho. Nesse momento, ele vai ter que... Qual que é o problema do Robinho? Né? Foi ainda aquela fisgada que ele teve na coxa. Não, mas no fim de semana ele estava fora por conta de um siso que ele tirou. Deve ter juntado o útil ao agradável, já que eu não posso por causa da coxa, fisgada da coxa. Mas minha pergunta é meio capciosa, porque dizem as línguas que ele não recebe alguns meses. É uma questão contratual, que é uma questão de salário e tal, e há quem banque, quem jure que ele só vai entrar em campo amanhã se tiver com tudo acertado. Vamos ver se ele vai tirar o siso. Ele fez até vídeo chamando a torcida para o jogo, né? Eu acredito que ele vai estar em campo amanhã, mas quando ele, no meio de semana, no jogo contra o Grêmio, ele não entrou por causa da fisgada, mas no jogo contra o Vitória... Aí se esperava ele para o fim de semana, aí já foi por causa de um siso. Ou esse saquinho de desculpas acaba logo, entendeu? O Robinho entra porque está precisando demais já também. E carece. E o Robinho precisa entrar já como protagonista. Vai entrar amanhã? Não tem protagonista, tempo para errar. Porque o Cleiton também é outro jogador Machucado. Também machucou. Né? O Atlético também já não tem o Cleiton. O Robinho vai ser o cara amanhã no jogo contra o Fluminense. O Robinho não tem tempo para errar nesse tempo agora do Atlético. Ele tem que chamar a responsabilidade e pronto. É o que a gente discutia aqui no dia que ele foi contratado, na época, eu lembro, até que eu que vi no programa. A função dele é chamar a responsabilidade. Além só de levar a torcida, é de ser o cara que vai cadenciar, só que nesse jogo em específico e nessa fase de desfalques, não é só de cadenciar. É o de dar o ritmo todo do jogo. É de correr, é o de achar um jogador, é o de fazer um lançamento. Quem que vai armar, por exemplo, Roger, você está falando isso? Robinho entra amanhã. Quem que vai ser o armador? Vai ser o cara que vai municiar o meio campo deve ser a mesma coisa. Ou então traz o Robinho, né, que é o horror da torcida. Né, a torcida fica desesperada quando acontece isso. Recua o Robinho e o Carlos vai ser o centroavante. Porque, na verdade, ele deve jogar o mesmo meio campo que jogou no último jogo, que é Rafael Carioca. Tem o Marcos Rocha do lado direito, Donizete, tem o Júnior Urso. Foi Marcos Rocha, Donizete, o Júnior Urso entrou no segundo tempo. E o Patrick também jogou no meio. Tem o Patrick também. O bom do Patrick é ele dá uma cobertura para o Marcos Rocha poder apoiar mais. Então acaba que os dois se alternam ali um pouco, né? O que, inclusive, foi uma das críticas. Eu assisti o jogo com alguns amigos atleticanos contra o Grêmio. Uma das críticas foi exatamente essa, quando trocaram o Aguirre. Esses amigos meus já não eram a favor da troca do Aguirre. Então, criticando Marcelo Oliveira e tal, a tirada do Patrick para fazer a cobertura do Marcos Rocha.
que foi exatamente onde teve alguns Mas se buracos. você não tem um lateral esquerdo, você não tem nem o Douglas Santos, nem o Mansur, corre risco também de o Patrick ser o lateral esquerdo. Mas aí também surge uma Vai outra pelo lado possibilidade agora para o Atlético, que surgiram a possibilidade de chegada do nome do Fábio Lucas, Santos, que parece Mas estar também bem só em forte. junho. Só na Também janela. seria só para a 13ª rodada O do Lucas Campeonato Cândido, Brasileiro. né? Agora estou lembrando aqui também. É tão O Lucas poucos, Cândido já fez essa função, Vai embora jogar ele na seja esquerda. mais volante. E também pode vir a volta agora do Michael Suel, né? Só que o Michael Suel Também também em junho. é só em junho. Mas será que esses nomes podem ajudar mais para frente? Né? E será que vai inchar muito o elenco? O papel do também? Fábio Santos pode ser importante porque o Douglas Santos é nome certo na Olimpíadas. É nome certo, ele é lateral da Aí Olimpíada. só O pra Atlético fazer- chegou a tentar o Brian. Sim, Né? sim. Tentou vou usar uma expressão grosseira, eu não acho que seja o caso na situação do Brian, mas tentou atravessar o Cruzeiro. Né? O Como Cruzeiro esporte tentou também, via atravessar. o jogador e o Atlético tentou via o América. Eu acho Sim. até que foi mais coerente até. Mas o Brian já estava seduzido, acabou indo para o Cruzeiro. Mas desde então, o Atlético já vem sabendo dessa situação e tentando um lateral esquerdo. Acho que o Fábio Santos é uma boa pedida. Teve uma grande passagem pelo Corinthians. E Foi campeão mundial com o Foi, Corinthians. sim, Libertadores e Mundial pelo Corinthians, campeão brasileiro 2 vezes, praticamente, né? Porque o ano passado também ele chegou a jogar boa parte do Campeonato Brasileiro. Ele saiu, foi em julho do ano passado, na janela de transferência, que ele foi para o México. E é Então, o mesmo Fábio Santos que passou pelo Cruzeiro, não é? Esse Sim, Fábio Santos? sim. No Cruzeiro, Cruzeiro, foi uma catástrofe, Grêmio, mas ele São Paulo. Foi horrível no Cruzeiro, Paulo, mas no Corinthians Passou- ele mostrou que tem futebol. É. Né? E o Michael Suel também pode ser importante, né? Com a falta do Sim. Luan. O Michael Suel ganhou maturidade, né? Por exemplo, no Botafogo até, né? E desde então vem fazendo bons jogos no próprio Atlético. O Atlético só emprestou ele porque foi um empréstimo muito vantajoso financeiramente, foi $1 milhão, alguma coisa assim, se não me engano, por um ano. Né? E agora está vencendo. Eles não vão exercer o direito de compra e volta. Eu acho que nas mãos do Marcelo Oliveira é outro cara que pode crescer muito. Ainda mais pela velocidade. Marcelo Oliveira gosta muito de explorar a velocidade, Sem dúvida. Sim. né? Ainda mais pelas pontas ali. Com certeza, acho que é um jogador que pode trazer muito para o Atlético. Vamos ver. O problema é que o Atlético só volta a ser um time mesmo a partir da abertura da janela de transferências. Né? E a partir da volta dos jogadores, depois dessa Copa América que inventaram. Agora, o Isso é Atlético tem que deixar os jogos do Atlético um pouquinho de lado em determinado momento, E assistir torcer a Copa pra essa- América, torcer contra o Equador, assim, ferrenhamente, vai torcer contra. E seleção brasileira também, né? Porque tem o pra Douglas voltar Santos. esses caras Mas é aí. importante, já que a gente está falando dessa competição, abrir um parênteses que já é velho problema do futebol brasileiro e todo ano é comentado isso. E vai nada ser É uma vergonha, feito. né? enquanto tiver esses dirigentes, né? Como que você mantém o seu campeonato, o seu principal campeonato do Rodando país, sem os principais jogadores. disputando? Embora não tenha... Você acha que algum investidor vai querer pagar no futebol brasileiro certeza. 5% do que ele paga no futebol inglês? Claro que não. Claro que não. Aqui, Os melhores Aí, jogadores e estão outra, na o situação. problema do futebol brasileiro hoje é o quê? Talvez eu já esteja te cortando, que eu acho que você ia comentar aí. Não é o grande fornecedor de jogadores da seleção brasileira. Ok, mas o futebol brasileiro hoje é o grande fornecedor do futebol da América Latina. Olha o tanto de jogadores no Brasil que jogam nas seleções da América Latina. Então, assim, Copa América que está vindo, Olimpíadas que está chegando Virá. aí sim o Brasil é grande fornecedor das Porque Olimpíadas, tem porque muito- a base, né, sub-23 Olimpíadas, né? Mas Então, mesmo assim, os gringos também, digamos assim, são fornecidos, porque o Cruzeiro mesmo tem 2 jogadores que com certeza irão para a Olimpíadas, que é o Lucas Romero e o Arrascaeta. sim, Jogadores sim. que O são- Casares tem menos de 23 anos também, Não, não? o Casares é Não. 25. 25. 25. Eu não ia nem mencionar isso, é outra aberração, né, desse fim de semana, embora não tenha nada a ver com o produto Campeonato Brasileiro, é uma realidade distante da nossa, mas o futebol hoje é muito globalizado. Você colocar um clássico Cruzeiro e América na hora da final Na Champions da League? Champions League, você está querendo concorrer com o quê? A mesma coisa que você colocar na final, um Não jogo, tem- um não jogo tem de como campeonato concorrer. estadual, um jogo de campeonato na mesma hora da final de Copa do Mundo. Não tem como concorrer. Que a pra que importância é você tão coloca? grande quanto, gente. A final da Champions Até League porque é uma projeção tão grande quanto a final. E outra, de não Copa era uma do Mundo. final qualquer.
Vale ressaltar isso, era uma final Era um clássico. clássico. Era madrilenha e outra. E a discrepância era exatamente... É a revanche de 2 anos atrás. Tem história. Só o Real Madrid com aquela final lucrou mais que todos os times brasileiros no ano passado. Com essa final, né? Só com essa final. Então já muda aí a história. Tá bom. Vamos ver a tabela. Né? Vamos ver a tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Grêmio Campeonato líder. Gaúcho aí. É o Campeonato Gaúcho aí, o Grêmio líder, Internacional vice, acompanhado de Santa Cruz e Corinthians. Depois vem a turma do 7, né? Flamengo, São Paulo, Fluminense. Aí vem Palmeiras e Chapecoense. Vitória é o 10º colocado. Pode virar a tabela. O Atlético Mineiro está em 11º, seguido de Santos. Aí a turma com 4 pontos. Santos, Botafogo, Coritiba, Ponte Preta, Atlético Paranaense. Aí vem Figueirense, o primeiro aí do Z4. América com 2 pontos, Cruzeiros com 2 pontos e Sport. Essa segunda com 1 tabela, essa segunda parte da tabela, todos com saldo negativo. Todos com saldo negativo. 11º colocado com saldo negativo. Quer dizer, é uma turminha que toma gol demais da conta. O único time que não sofreu gol ainda foi o Grêmio. E o Inter, apenas um. Apenas um. Que foi então, assim, a escola gaúcha prevalecendo, né? Mas o Grêmio com um futebol mais bem jogado do que o Inter. O Inter é mais travado. O próprio Argel, né? O próprio Argel comentou, né, que lá no Rio Grande do Sul está sendo a disputa Guardiola e Simeone. Se comparando ao Simeone, comparando o Roger Machado ao Guardiola. Um futebol mais vistoso, mais para frente do Roger, né, em alusão ao do Guardiola, e o dele em alusão ao Diego Simeone. O importante é ganhar. Vamos fazer 1-0. O Argel tá mais para Mourinho. Eu ia falar mais para Celso Roth. Deixa ele quis puxar a bola dele para cima. Só uma menção honrosa ao Roger Machado, porque é o seguinte, o Roger, ele foi eliminado do Campeonato Gaúcho, é a mesma situação, guardadas as proporções, a mesma situação do Cruzeiro. Não chegou à final do Campeonato Gaúcho, sequer chegou à final, e foi eliminado na Libertadores de forma bizonha. Né, nas oitavas de final para um time que... Sem expressão. Né, sem expressão, mas o São Lourenço tá... O Rosário estava muito bem. Né, perdeu os 2 jogos. Mas é um cara que, diferentemente do David, também apresentou uma evolução enorme do ano passado para cá. Com poucos jogadores de qualidade, o Grêmio foi para a Libertadores e agora ele está conseguindo montar um time. Eu vi o jogo Grêmio e Curitiba, o volume de jogo do Grêmio contra o Curitiba foi impressionante. Toque de bola, ele trouxe algum aprendizado dessa Libertadores, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos ver os palpites agora? Vamos lá. Para os jogos já de amanhã, Internacional e Atlético Paranaense, para mim dá Inter. 1-0 Inter? Inter. Olha lá, bem Argel, né? Corinthians e Santos. Acho que empate. Vou apostar Eu vou de empate. no Corinthians. O Santos está me desagradando. Tá muito desfalque no Santos também, né? Então, situação, mas tá... Tem muito DM também. Eu esperava mais do Santos, embora tenha essa situação toda e tal, mas não sofre tanto quanto os mineiros. Eu esperava mais do Santos. O problema do Santos é a dependência do Lucas Lima, né? E o Corinthians gostou do negócio, gostou da tal da vitória de novo. Tá. Esse é um problema. Coritiba e Chapecoense. Vou apostar no Coxa. Chapé. Coxa. Santa Cruz Sport, clássico, vai dar nas... Grafite. Náutico vai falar clássico. Náutico tá em outra. Grafite ganha essa. Santa Cruz. Vai dar Santa também. Botafogo e Cruzeiro. Complicado, viu? Olha, eu não sei se vai ser Eu vou apostar pelo menos no empate. Isso aí vai ser um jogo nos 2-2. Vai dar empate. Até porque a zaga do Botafogo não é nada confiável perto da velocidade do Elber. Vou apostar nos 2-2. Eu vou apostar no empate. Vai, mas acreditando que o momento é do Cruzeiro fazer o placar. Vai lá. Fazer uma vitória. Vira. Fluminense, tá? Atlético Fluminense. Pelo momento eu vou dar no empate. Heroicamente, um empate. Heroicamente pro Atlético, um empate. E eu acho que essa aí vai dar o Fluminense, sim. Figueirense e São Paulo. São Paulo. América e Ponte Preta, eu vou do América. Também. Vou apostar na América. Flamengo e Vitória, empate. Aposto no Flamengo. Flamengo. E parece que vai ser o jogo da rodada também, junto com o Atlético e o Fluminense. Nossa, mas esse aí, Palmeiras e Grêmio. Eu vou no Grêmio, viu? Eu vou te acompanho, Jeff. Tô no empate. Eu vou ficar em cima do muro. Rapaz, na dúvida, eu fico em cima do muro. Tem gente aqui que tá pulando aqui de raiva.
Gente, infelizmente o Extracampo está chegando ao fim. André, obrigado por mais uma vez ter participado conosco aqui. Te espero semana que vem para a gente falar aí da rodada final de semana. Eu também espero, Seleção né? brasileira. Ah, é? Copa Começa. Nós América. falamos, né, do grande Brasil e Panamá do fim de semana. Né? Maravilhoso. Vamos André. falar de campeonato brasileiro semana Tá que vem. melhor. Valeu, obrigado. Até semana que vem, Valeu. André. Roger, obrigadão por mais uma vez ter vindo. Você sabe que as portas estão sempre abertas para você aparecer aí. Prazer é todo meu, podem contar sempre. E, se Deus quiser, esse ano a gente ainda vai bater muita bola aqui e falar bem dos mineiros, se Deus Tomara, quiser. tomara. E é isso aí, gente. O Extracampo de hoje está chegando ao fim. Você pode acompanhar essa reprise de hoje. A reprise de hoje às 7 horas da noite ou amanhã às 6 da manhã. Como daqui a pouquinho também está no YouTube. Você pode conferir lá no YouTube. A gente volta na semana que vem. Até lá.